Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lança oficialmente o Conselho da Paz em Davos com críticas à ONU. E você vai ver também. 7 pessoas são presas na Operação Mirar Furto de combustíveis de dutos da Transpetro dentro de fazenda da família Garcia. Empresário Sérgio Narras é preso na Bahia quase 24 anos depois de matar a esposa em São Paulo. Santos e Corinthians se enfrentam pela 4ª rodada do Paulistão. E ainda, com 5 indicações ao Oscar, Brasil bate recorde nacional de maior número de indicações em um só ano. Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias dessa quinta-feira. Foi formalizado em Davos, na Suíça, o Conselho da Paz, grupo criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que atuará como presidente vitalício e com poder de veto. Os países que desejam ser membros permanentes deverão pagar uma taxa de adesão no valor de US$ 1 bilhão, cerca de 5,3 bilhões de reais. Dos 60 convites enviados a líderes pelo presidente americano, em torno de 25 aceitaram integrar o conselho. O grupo originalmente foi concebido para supervisionar a reconstrução de Gaza, porém, o território palestino não é mencionado em sua carta de fundação. Além disso, o Conselho da Paz é pensado para ser um mecanismo global potencialmente rival à ONU. Mas Trump faz questão de indicar que será realizado um trabalho conjunto. Podemos fazer inúmeras coisas. Quando este conselho estiver completamente formado, podemos fazer praticamente tudo o que quisermos fazer. E faremos isso em conjunto com as Nações Unidas. Sabe, sempre disse que as Nações Unidas têm um potencial enorme, mas não é bem aproveitado. Dentre os líderes que aceitaram participar do Conselho está o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, mas não viajou para participar da reunião devido a um mandato de busca por crimes contra a humanidade emitido pelo Tribunal Penal Internacional, a TPI. Vladimir Putin também foi convidado e, caso aceite, será o segundo líder procurado pela TPI a integrar o Conselho da Paz. A China ainda não respondeu ao convite e expressou preocupação com a função do grupo de Trump. O Brasil ainda não se manifestou. E vamos falar mais sobre o Conselho da Paz, cuja criação foi proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para explicar mais sobre este acontecimento, vamos conversar com o professor da Universidade de Lavras Federal e mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ismael. Uma boa noite a você que nos assiste. Meu caro, qual é a finalidade de fato desse Conselho da Paz proposta realizada pelo Donald Trump e como ele vai funcionar? Ismael, essa é uma ótima pergunta e os líderes do mundo inteiro, nesse momento, querem também entender isso e arrumar explicações. Porque, como apresentou bem o VT, inicialmente esse grupo foi formado para criar uma administração em Gaza e reconstruir a região. Só que na lei que criou esse grupo, não há menção alguma a Gaza. É tudo muito aberto, tudo muito ainda nebuloso, não há uma explicação do que de fato seria esse grupo. Basicamente, a carta do Conselho da Paz diz o seguinte, que é um grupo formado para resolver demandas globais. Em nenhum momento são ditas quais demandas, o que ele vai resolver. A única coisa que a gente sabe é que vai ter sede nos Estados Unidos, que seu presidente é Donald Trump e que a presidência é vitalícia. Pelas regras, Donald Trump só deixa a presidência do grupo se ele ficar incapacitado mentalmente ou vier a falecer. E esse conselho pode prejudicar, de alguma maneira, a ONU, Organização das Nações Unidas? Bom, Ismael, até o momento poucos países
aderiram ao grupo, né? Você tem alguns países relevantes, como, por exemplo, Israel, você tem a Turquia, né? Armênia, Azerbaijão lá no Cáucaso, aqui na América do Sul você tem a Argentina, mas não são países que dão peso. Basta ver que o único país da União Europeia que aderiu foi a Hungria, né? Mas muita gente pensa que a ONU é enfraquecida, mas porque não pensa no sistema Nações Unidas. Para a gente ter uma ideia, existem alguns contratos que o governo brasileiro executa via Nações Unidas por conta de problemas de legislação. Às vezes ele não pode fazer uma compra determinada via licitação, então ele aciona um órgão da ONU, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e esse programa da ONU faz execução no Brasil. E existem vários outros programas da ONU que são muito relevantes ao redor do mundo, que o Conselho da Paz não prevê alguma solução. Então, a ONU, apesar de ter um funcionamento prejudicado nos últimos anos, é extremamente relevante e o Conselho da Paz não consegue resolver essas questões que a ONU já vem resolvendo há décadas. Para fechar, vai ter algum impacto negativo caso alguns países recusem participar desse conselho? O Brasil, por exemplo, ainda não deu uma posição se vai ou não participar desse projeto de Trump. Bom, Ismael, eu acho que no fundo, nem Donald Trump acredita no pleno funcionamento do Conselho da Paz. Por quê? Os países que não pagarem a taxa de $1 bilhão que ele exige vão ser excluídos do grupo em 3 anos. E daqui a 3 anos, provavelmente, Donald Trump não estará mais no poder dos Estados Unidos. Ele só continua se ele der um golpe de Estado ou fizer seu sucessor. Então, é muito difícil hoje a gente pensar que alguns países vão ser impactados. Isso só as próximas semanas dirão. Mas, por enquanto, tudo caminha no mundo das ideias, ainda que seja uma ideia de papel passado. Perfeito. Conversamos com o professor da Universidade de Lavras Federal, mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Obrigado pelo esclarecimento e uma boa noite. Boa noite, uma boa noite a você que nos assiste. E nesta quinta-feira aconteceu a Operação Mira-Furto de combustíveis de dutos da Transpetro dentro da fazenda da família Garcia. A ação deixou 7 pessoas presas. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciaram nesta quinta-feira a Operação Áreas do Crime contra o furto de petróleo via perfurações clandestinas e oleodutos da Transpetro, que passam pela fazenda da família Garcia, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Cerca de 6 pessoas foram presas e o prejuízo com os desvios já passam de 6 milhões de reais. Os Garcias são historicamente ligados ao jogo do bicho do Rio e foram vítimas de diversos atentados nas últimas décadas. A fazenda alvo da operação pertence às gêmeas Xana e Tamara, filhas de Valdomiro Paz Garcia, o Maninho. Segundo as investigações, as perfurações ocorriam no interior da propriedade do clã, mas não há mandados contra ninguém da família, pois a polícia ainda não encontrou provas de que eles soubessem dos desvios no terreno. As análises apontam que o grupo que realizou esses desvios possuía uma estrutura funcional, com divisão de tarefas, hierarquia operacional e articulação interestadual. A polícia descobriu um ciclo criminoso integrado, que se iniciava com a perfuração clandestina do duto e a proteção armada do ponto ilegal. Depois, era realizado um carregamento rápido do petróleo em caminhões-tanque, que pegavam rotas interestaduais. O insumo era comercializado com notas fiscais falsificadas, emitidas por empresas de fachadas. Entre os suspeitos pelo furto estão os atuais arrendatários da propriedade. Agentes saíram para cumprir 13 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. O empresário Sérgio Narras, condenado por matar a esposa Fernanda Orfali em 2002 em São Paulo, estava foragido há 24 anos e foi preso em Praia do Forte, destino turístico do litoral norte da Bahia. O empresário Sérgio Narra foi preso na Bahia quase 24 anos depois de ter matado a esposa Fernanda Orfali em São Paulo. A prisão aconteceu no último sábado na Praia do Forte, na Bahia, mesmo destino turístico onde o casal passou a lua de mel antes do crime. Sérgio, atualmente com 61 anos, foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado pelo assassinato da esposa. A Justiça expediu um mandato de prisão no dia 25 de junho de 2025. Desde então, Sérgio passou a constar na lista vermelha da Interpol, lista usada para localizar foragidos internacionais.
No sábado, ele foi reconhecido por câmeras de monitoramento facial na Praia do Forte, em Mata de São João, no litoral norte da Bahia. Sérgio Narra estava hospedado em um condomínio de luxo e, de acordo com a polícia, com o empresário foram encontrados 13 pinos de cocaína, 3 celulares, um carro, cartões de crédito e medicamentos de uso contínuo. Em nota, a defesa de Sérgio afirma que a prisão do empresário se trata de um dos casos de maior injustiça do Brasil. Além disso, disse que ele já morava na Bahia antes do mandato de prisão ser expedito e que não tinha interesse em descumprir a determinação da Justiça. E veja a seguir, Santos e Corinthians se enfrentam pela 4ª rodada do Paulistão. E ainda, com 5 indicações ao Oscar, o Brasil bate um recorde nacional de maior número de indicações em um só ano. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 49 minutos no horário de Brasília. E agora é a hora de falar de esportes no nosso jornal. E o Felipe Takahashi vai trazer as informações. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Vamos começar falando sobre o time Caro. Um ranking divulgado hoje mostra os clubes mais ricos do mundo e tem um brasileiro de destaque. Conta pra gente. Boa noite para você, Ismael, e para todos que nos acompanham. E o time não poderia ser outro. O Flamengo vem se destacando a cada temporada e ganhando todos os títulos possíveis e automaticamente o dinheiro vai entrando na conta. E por isso o rubro-negro está no top 30 desse ranking. Vamos conferir a lista. O Flamengo subiu uma posição na lista dos clubes mais ricos do mundo, de acordo com o estudo anual da consultoria Deloitte, referência internacional em desempenho financeiro no futebol. Após ocupar o 30º lugar no ano passado, o rubro-negro subiu uma posição e agora ocupa o 29º lugar no levantamento mais recente, com uma receita estimada em 202 milhões de euros, cerca de 126 bilhões de reais. Também é o único clube brasileiro no top 30. No levantamento, a Deloitte considera apenas receitas recorrentes, como direitos de transmissão, bilheterias e atividades comerciais, sem contabilizar valores obtidos com a venda de jogadores. Esta foi a segunda vez que o clube carioca apareceu entre os 30 mais ricos do mundo, desde que o relatório passou a ser publicado em 96. O líder do ranking é o Real Madrid pelo 3º ano consecutivo, com uma receita estimada em 1 bilhão de euros, cerca de 7 bilhões de reais. O clube merengue já havia liderado o ranking em 2024 e 2025, depois de superar o Manchester City, primeiro colocado em 2023. E agora, migrando para o Campeonato Paulista, vamos ter um jogo bom daqui a pouco. Santos e Corinthians se enfrentam pela 4ª rodada do Paulistão. E os dois times chegam precisando de pontos de torneio, meu caro. Pois é, Ismael, no Clássico Alvinegro nenhum dos clubes estão bem colocados na tabela. Mas claro que o Santos, como tem a vantagem de jogar em casa, se sente na obrigação de vencer o rival. Mas por outro lado, temos um jogador do Corinthians que já é um carrasco para o time santista e bem acostumado a aplicar a lei do ex. A promessa é de um bom jogo. O duelo entre os rivais paulistas será válido pela 4ª rodada do Paulistão e acontecerá na Vila Belmiro nesta quinta-feira às 19h30. As duas equipes chegam com campanhas iguais. Após estrear com vitória no Paulistão, o Santos vem de 2 tropeços seguidos fora de casa, com derrota para o Palmeiras e um empate com o Guarani. O Peixe tem jogos muito complicados pela frente no estadual, tendo que enfrentar Corinthians, Bragantino e São Paulo na sequência. O time comandado pelo técnico Vojvoda busca emplacar bons resultados para encaminhar a classificação e ter uma tranquilidade maior nas rodadas finais. O Corinthians também vive uma situação complicada neste início de temporada. Depois de vencer a Ponte Preta com propriedade na estreia do Paulistão, o alvinegro caiu de rendimento e perdeu para o Red Bull Bragantino e ficou no empate com o São Paulo no Clássico Majestoso. O Timão encerrou a última rodada na 7ª colocação, correndo o risco de não se classificar para o mata-mata. Os dois clubes chegam ao jogo buscando a vitória. O Santos possui a vantagem de jogar em casa, tendo vencido o Timão na última vez que os dois times se enfrentaram. Bom, e é isso aí, Ismael. Essas são as notícias do esporte de hoje. Uma boa noite para você e para todos de casa. Muito obrigado, para você uma ótima noite também.
E a Academia do Oscar anunciou os indicados à maior premiação do cinema do mundo. E o longa brasileiro, O Agente Secreto, fez história e conseguiu 4 indicações, incluindo a de melhor filme e de melhor ator para Wagner Moura. O longa brasileiro, O Agente Secreto, Parabéns aí. recebeu 4 indicações ao Oscar e empatou ao recorde de Cidade de Deus em 2004. O filme de Kleber Mendonça Filho foi indicado à maior categoria da premiação e disputa a estatueta de melhor filme do ano. Wagner Moura foi indicado ao prêmio de melhor ator, ao lado de grandes nomes como Timothée Chalamet, de Marte Supreme, Leonardo DiCaprio, de Uma Batalha Após a Outra, Ethan Hawke, de Blue Moon e Michael B. Jordan, de Pecadores. Wagner também fez história ao ser o primeiro brasileiro indicado nesta categoria. O longa também foi indicado ao prêmio de melhor seleção de elenco. Essa será a primeira edição do Oscar com essa categoria. E igual ao ano passado, O Agente Secreto também concorre ao prêmio de melhor filme internacional. E caso vença, será a segunda vez seguida em que o Brasil traz o prêmio para casa. Em 2025, o filme vencedor foi Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Além de O Agente Secreto, um brasileiro também concorre em melhor fotografia. Adolfo Veloso é um dos favoritos na categoria por seu trabalho no longa norte-americano Sonhos de Trem. No topo das indicações está Pecadores, de Ryan Coogler, que bateu o recorde de indicações com 16. É seguido por Uma Batalha Após a Outra, com 13, e Frankenstein, Marte Supreme e Valor Sentimental, com 9 nomeações cada. A cerimônia dos melhores do cinema acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E esta edição fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Uma ótima noite. Até amanhã. Tchau!